Olá, meus irmãos em Cristo Jesus. Mais alguns minutos e já estaremos ao vivo para a glória do nome de Jesus. Aguarde mais um instantinho. São os ajustes técnicos. Já estamos aqui convidando os nossos participantes, que logo, logo vai adentrar. Olá. Para a glória do teu nome. Boa tarde. Boa tarde. A paz do Senhor Jesus, irmã Ana. Amém. Paz do Senhor Jesus. Amém. A todos. Vamos atrás agora do nosso irmão presbítero Arnaldo Silva. Chamar o nosso irmão Arnaldo Silva. Arnaldo Silva. Arnaldo Silva, onde você está? Tá saindo o fundo musical aí? Tá, bem baixinho, mas tá. E agora? Tá bom. Tá bem no fundo. Arnaldo Silva acenou aqui que vai entrar. Vamos aguardar. Presbítero Arnaldo, vamos. Opa. Apareceu aqui alguma coisa? Me parece que vai surgir na tela. Uma tarde abençoada, Clemilda. Presbítero Arnaldo Silva. Reverendo, diretamente de Tucuruí, no Pará. A cidade do calor. Verdade. Veja, você está conectado. Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Por aí, como está? Tranquilo? Tudo bem, tranquilo. Pronto? Bora lá. Vamos lá. Vamos fazer uma oração rápida. E aí a gente já inicia aí definitivamente. Já tem algumas pessoas antenadas com a gente. Já desejamos a todos aí, sejam bem-vindos. Em nome de Jesus. Vamos junto nessa trajetória. Hoje a temática é sugestiva, provocante. E vamos lá. Pedir aqui para nossa irmã Ana orar. Olha aí, irmã Ana. Vamos lá, vamos orar. Querido Deus e Pai, te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos concede nesta tarde de sábado, de podermos, Senhor, tratar de um assunto que é atual e ao mesmo tempo reflexivo, trazendo, Senhor, aqui algumas reflexões para a nossa vida, para o estilo de vida que nós e muitas pessoas têm adotado. Que nós tenhamos, Senhor, clareza, que nós tenhamos, meu Deus, o direcionamento do Teu Espírito, que o Senhor nos abençoe o pastor Wellington, meu esposo, abençoe o presbítero Arnaldo e sua família, me abençoe e abençoe todos aqueles que neste momento nos acompanham. E assim nos conduza neste trabalho para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Vou me apresentando aqui, tá bom? Eu sou seu servo em Cristo Jesus, seu amigo, apaixonado pelas Escrituras, em especial por um personagem sublime nas Santas Escrituras. Como diz aí o presbítero Arnaldo, na sacrossanta palavra de Deus, eu sou apaixonado por aquele que nós chamamos de Jesus Cristo, o eterno Senhor e Salvador. Por ele, eu tenho uma paixão a mais. E se tem um personagem atrativo, cativante, é ele. Eu sempre digo que dissecar qualquer personagem na Bíblia e não conhecer Jesus, você não fez nada. É como atravessar um rio e do outro lado não saber o que fazer. Não vale a pena a trajetória. E aí, do outro lado, nós temos aqui o nosso amigo, um amigo em particular, com quem nós compartilhamos uma temporada aí de escola bíblica, de aprendizado, de ensino. Meu amigo, presbítero Arnaldo Silva, da lindíssima Assembleia de Deus em Tucuruí, Pará. Aí, pastoreada, presidida pelo reverendo Océlio Nauar de Araújo, o vice-presidente José Cláudio da Silva. Ele não é parente do José Cláudio, ele tem Silva, mas não é parente, tá bom? E o presbítero
Ronaldo está ali, é um dos professores, é um agente importante na Igreja Assembleia de Deus. Eu quero que ele se apresente aí para nós, para quem te ouve. Presbítero Ronaldo, meu amigo, seja bem-vindo. Obrigado, paz do Senhor, pastor Wellington, irmã Rosa, Ana Rosa. Meu nome é Arnaldo Silva, como o pastor Wellington já me apresentou. Também sou um apaixonado pelas Sagradas Escrituras, amante da EBD, entusiasta das Sagradas Escrituras. Estou aqui e me sinto muito honrado em participar com vocês. Vocês estão me inserindo nesse mundo novo aí. Tudo é novo, mas a primeira vez a gente nunca esquece, né? Eu estou para cooperar com vocês aí nesse tema tão importante e tão relevante para a nossa jornada Maravilha. e trajetória Temos aqui cristã. do outro lado, nossa irmã Ana. Se apresente, diga quem você é, de que planeta veio, de onde veio, o que faz nessa terra, qual a sua missão. Olá, boa tarde, na paz do Senhor Jesus, pastor Wellington, meu esposo, presbítero Arnaldo. É um prazer, uma satisfação poder compartilhar esse momento juntos. Creio que vai ser um momento de grande aprendizado e compartilhamento de informações e reflexões para os ouvintes. Gostaria também de cumprimentar quem já nos acompanha, quem já nos assiste, quem já nos ouve. Compartilhe o link desta live, convide aí seus amigos, parentes, irmãos para participarem. E tenho certeza que aprenderemos muito juntos hoje. E, como já dito, meu nome é Ana Rosa, ou Ana Silva para alguns, professora da Escola Dominical, esposa do pastor Wellington. Estamos aí juntos, batalhando nessa jornada com Cristo, em Cristo, por Cristo, para a glória de Deus Pai. Maravilha. Então, vamos lá. A live de hoje, irmã Ana e presbítero Arnaldo, ela vai tratar sobre momentos líquidos, né? Momentos líquidos. E aí eu vou deixar, quem vai conduzir essa live é a nossa irmã Ana. Ela vai conduzir-nos e nós vamos apenas contribuindo com ela. Pode assumir aí o comando, nos dê as diretrizes e nós seguiremos juntos. Certo, então, sem mais delongas, vamos lá. Eu gostaria de interagir com os nossos ouvintes da seguinte maneira. Você já tentou colocar em suas mãos, encher as suas mãos de água ou de algum tipo de líquido? Se o fez, quanto tempo esse líquido durou em suas mãos? Como foi essa experiência? Eu posso garantir que quando nós enchemos as nossas mãos de algum líquido ou mesmo de água, ele dura em cerca de 10 segundos para escorrer de nossas mãos. Isso é rápido, não é mesmo? Pois é. Os termos momentos líquidos, tempos líquidos, relacionamentos líquidos, amizades e amores líquidos, eles se originam do termo modernidade líquida, que foi um termo desenvolvido pelo sociólogo polonês Zygmunt Bauman. Ele desenvolveu esse termo para descrever uma época em que as relações sociais, as relações econômicas, as relações familiares, as relações de consumo, tudo isso se estabelecia, porém sem substância, com uma fugacidade, uma maleabilidade e uma durabilidade assustadoras. Ou seja, começam e terminam numa rapidez como um sopro, como um vapor que logo se esvai. No contexto que foi escrito e até os nossos dias, o termo faz todo sentido. Por quê? Porque as relações, elas já não são sólidas e duradouras. Nem mesmo que se produz. Conteúdos de hoje, amanhã já estão obsoletos. Notícias publicadas pela manhã, à noite, elas já estão vencidas. Até os produtos de uso pessoal, eles não têm a mesma durabilidade de antigamente. Então, nada em nossos dias parece que foi feito para durar. Então, o que nós percebemos é uma banalização generalizada, especialmente nas relações e na forma de lidar com o outro. O que se percebe? Nós percebemos uma geração de pessoas objetificadas em que os problemas são resolvidos com a quebra de vínculos. Tive um problema com alguém, é mais fácil quebrar o vínculo do que procurar estabelecer uma solução. Então as pessoas, elas estão com tudo isso, com toda essa correria, com todo esse estilo de vida, elas estão mais vazias, mais tristes, mais doentes, emocional e espiritualmente. Tudo isso deságua na igreja. Afinal de contas, a igreja é composta de pessoas.
Mas a grande questão é: qual a justificativa para esse tipo de comportamento volátil, fugaz, maleável? E como isso afeta a vida das pessoas e até mesmo dos cristãos? Então, emprestando a esses conceitos do campo da sociologia e contextualizando para os nossos dias, inclusive no mundo cristão, é o assunto que vai permear a nossa conversa aqui nesta tarde. E nós vamos desenvolver a nossa conversa em duas partes. A primeira parte nós vamos tratar do assunto momentos líquidos de caráter geral. E na segunda parte nós vamos tratar fazendo uma relação com os capítulos 1 e 2 de Eclesiastes. E desta feita, eu passo a palavra para os nossos convidados e participantes, pastor Wellington e presbítero Arnaldo, para fazerem as suas considerações iniciais acerca desse tema. Muito bem, pode ir, Arnaldo. Exatamente como foi falado pela nossa amada irmã Ana, a gente tem observado que essas situações comportamentais, todas essas pessoas, elas buscam, de alguma maneira, uma paz, né? E a paz, ela é muito importante. Só que a gente tem que deixar bem claro para os amados irmãos que se eu não tiver paz com Deus, eu não terei paz consigo mesmo, nem paz com os outros. Todo esse tipo de relacionamento interpessoal, intrapessoal, as pessoas estão buscando algo que elas não vão conseguir achar. Então, é tudo muito rápido, muito transitório, muito efêmero. Mas quando você tem um alvo definido, quando você sabe quem você é e para onde você vai, você consegue uma resolução para muitos problemas. Você sim vai conseguir ser feliz. A felicidade não é algo utópico. A felicidade tem um nome e tem um endereço. O nome é Jesus. Maravilha. E o endereço é o céu. O tema é um tema bastante sugestivo, né? Diga-se de passagem, bem sugestivo, tendo em vista exatamente essa questão que nós vivemos hoje, né? Esse momento fast food, né? É o momento do micro-ondas, onde não se constrói bases para nada, não há uma construção, apenas uma obtenção de resultados, e essa busca por resultados imediatos se torna voláteis. Infelizmente, para muitos, essa busca em conquistar alguma coisa ou realizar alguma coisa, ela tem se tornado bem superficial, infelizmente. E quando chega-se os momentos necessários, né, para ter uma prova de que esse relacionamento, essas conquistas, sirvam realmente como duradouras, você percebe que se vai indo exatamente pelos dedos, como disse a nossa irmã Ana. Não dá para segurar água com a mão por mais do que 10 segundos. Então, tem gente que, infelizmente, quer segurar coisas que são líquidas e não dá para sustentar isso. Isso nós vamos ver no decorrer aí desta live, com certeza será bem explicado. Ok. Então, partindo desse pressuposto inicial, dessa contextualização que foi exposta, eu gostaria que vocês comentassem a respeito do tema momentos líquidos ou tempos líquidos, como queiram, e de que modo esse movimento ou esse tipo de ação ou estilo de vida se manifesta em nosso tempo, inclusive no âmbito da igreja. Eu acredito que o tema momentos líquidos ou tempos líquidos são as mudanças das relações sólidas duradouras para a superficialidade momentânea. Por exemplo, relacionamento à base de interesses, amizades e até relacionamentos afetivos que não suportam o contraditório, não aceitam o simples não, ou se a outra parte diz eu não posso, não dá para fazer, já é o motivo de um rompimento. Isso seria suficiente para o rompimento de tais relacionamentos. Tendo em vista que a igreja é formada de pessoas advindas desse contexto, algumas mantêm esse estilo de vida superficial momentâneo, interesseiros, egoístas e individualistas. E isso é um problema muito grave dentro da igreja. Exatamente. A gente tem que entender também que a igreja é um grupo de pessoas de vários princípios e valores, criação diferente, né, culturas diferentes, níveis sociais diferentes, que se juntam para formar um povo. Esses relacionamentos assim transitórios, né, relacionamentos líquidos, levam a pessoa a um ostracismo
social, né? Um individualismo. A gente chega até a falar a questão da egolatria, né? Da autolatria, do narcisismo. As pessoas estão preocupadas demasiadamente com o corpo, né? Com o seu estereótipo, se esquecendo do biótipo. Pode observar que as academias são lotadas de pessoas, porque elas querem mostrar alguma coisa, alguma aparência. Elas querem externar algum tipo de felicidade. Muitas das vezes num corpo sarado, muitas das vezes num relacionamento que, por mais que seja fugaz, passageiro, mas eles permeiam as redes sociais com esses relacionamentos. De repente você vê a pessoa tá com determinada pessoa, em pouco tempo ela diz, estou feliz, e quando pensa que não, ela muda o status, estou triste. Então é muito rápido. Como a irmã Ana falou na introdução, é tudo muito ligeiro. E eles ostentam isso nas redes sociais, esse mundo virtual. É um mundo onde a pessoa se isola, onde a pessoa pode ser quem ela quiser, não existe um limite, né? Nas redes sociais. Você pode ser o personagem que você quiser, você pode se disfarçar de quem você quiser, na realidade você não é ninguém, se você é todas as pessoas ao mesmo tempo. Isso nos revela, presbítero, uma grande carência que a pessoa possui. Pelo menos é a leitura que eu faço. Há uma carência, uma necessidade de mostrar algo que não se tem ou alguém que não se é na realidade. E muitas vezes a pessoa ela tenta de alguma forma, com a produção de algum conteúdo ou de algum produto, comprar o afeto e a atenção das pessoas. Então, isso é muito grave. Então, para mim, isso fica bem evidente nesse tipo de comportamento. Certo? Então, vamos avançando aqui. E o presbítero tocou aí na resposta sobre a questão das redes sociais e desse mundo virtual. É lógico que é impossível nós tratarmos desse tema sem que nós adentremos no campo das tecnologias, nas relações estabelecidas através da conectividade das redes sociais. Então, sobre esse aspecto, em que medida as conexões via redes sociais mudaram as relações humanas? Olha só, a gente está na mesma casa, às vezes cada um celular na mão, e em quartos diferentes, nós somos estranhos morando na mesma casa. Aí tem casos até que chega ao extremo, né? Onde o marido só fala com a mulher, mesmo estando na mesma casa, através do celular, né? Esse vício desenfreado nas redes sociais, essa falta de autocontrole, de temperança, onde tudo que você vai fazer, você tem que ter uma medida, né? Na rede social, fazem com que as pessoas, eles muitas vezes até apresentem os seus próprios entes queridos em situações muitas vezes ridículas, porque eles querem ganhar um like, porque eles querem ganhar uma curtida no Facebook, no Instagram, nas redes sociais, mostram muitas vezes um reality show que na realidade não é a realidade que ele vive. Aí ele mostra a casa, aí ele mostra o que ele come, aí ele mostra como ele vive. E muitas vezes esses relacionamentos, eles não se sustentam, porque são líquidos, não tem uma solidez. Até as próprias amizades, elas são muito transitórias. Você é meu amigo, você é minha amiga, até que eu concorde com tudo que você diga. Do contrário, se eu te contrariar, você se torna um inimigo mortal. As redes sociais, elas trouxe uma proposta triste, porque ela muda relações por conexões. Então, o que era relacionamento, agora é conectividade, né? E aí, com isso veio o desprezo ao afeto, o que é palpável, o que é sólido. E aí é possível ver mesmo, como disse o presbítero Ronaldo muito bem, em uma roda de amigos, todos estarem um do lado do outro, todos conectados, mas todos distantes e isolados. Agora, imagine, como disse o presbítero, né? Dentro de uma casa, marido e mulher, pais e filhos. Então, essas conexões virtuais, que não são relacionamentos, são conexões frias, sem afeto, que basta um clique para fazer ou desfazer qualquer tipo de amizade. Então, no mundo real, imagine, a quebra de uma amizade envolveria uma série de tratos,
consequência em um processo, às vezes, até triste e dolorido, por superar emocionalmente o ato praticado. Então, no mundo real, imagine, você perder uma amizade ou perder um relacionamento envolveria uma série de fatores. Mas no mundo virtual, como não tem relacionamento, é apenas conexão, tudo está à troca de um clique. Basta um clique. Um clique eu sou amigo, segundo clique já deixei de ser amigo. A coisa ficou volátil. Exatamente isso. As pessoas hoje passaram a valer, nesse ambiente que nós estamos tratando, a quantidade de conexões que possuem, ou o tipo de conteúdo que produzem. E ainda dentro dessa linha, eu gostaria de pedir a opinião de vocês a respeito do seguinte. Esses novos formatos de relações sociais virtuais, eles esboçam algum tipo de ostentação? Se sim, eu gostaria que vocês comentassem a respeito disso. Sim, sim. Eu já vou direto, presbítero. Sim. Na realidade, sim. sim, Ela mostra, pastor, sem dúvida alguma, um aspecto até gigantesco de ostentação. Por quê? Porque é possível observar pessoas no mundo real ostentando suas redes sociais, com seus respectivos números. Ou seja, alguém diz assim, olha, na minha rede eu tenho 1 milhão de seguidores. E você aí, que me critica, tem quantos? E você do outro lado, tem quantos? Então, outro detalhe é que as escolhas para determinadas atividades, ela ocorre a partir desse mesmo viés. Qual viés? De olhar na rede social quantos seguidores as pessoas têm. E isso é triste, porque isso traz-se para dentro da igreja palestrantes, pasme, que são selecionados de acordo com a quantidade de seguidores e não pelo currículo moral ou ético que essa pessoa possui. Então, a gente olha na rede social um fulano, ele tem tantos seguidores, esse cara é bom, essa pessoa é boa. E aí traz para o nosso meio, para o mundo real. Quando chega no mundo real, surpresa, o que você comprou por lebre não era lebre, era apenas um gatinho. eu acho interessante que até indo um pouco para o lado do humor, né? Até falei uma vez com um amigo meu, rapaz, se você quer ser seguidor, é você só cutucar uma caixa de marimbondo, você vai ter muitos seguidores atrás de você, né? Se você quer realmente espetacularizar tudo, né? Fazer de conta que você vive em um mar de rosa, né? Muita gente, até a gente usa, os psicólogos usam o termo, né? Síndrome de Alice, né? Parece que ele vive no país das maravilhas, parece que tudo é perfeito. Inclusive, tem muita gente que ostenta até os crimes, né? Nós temos aí muitos golpistas, muitos criminosos que ostentam uma vida de luxo, um padrão inatingível, inalcançável pelas pessoas. Aí muitos dos seguidores dessas pessoas se decepcionam quando descobrem que essa pessoa é uma criminosa, que essa pessoa usava as redes sociais simplesmente para manipular mentes, manipular ideias, manipular pensamentos, que na realidade ele não era nada daquilo que ele demonstrava. E até as coisas que ele mostrava não era dele. Então nada era dele. Era tudo um mundo superficial. E quando acorda para a realidade, infelizmente, em muitos casos, é tarde demais. Às vezes ele se intromete em questões ou em situações irreversíveis. Acaba com a família, acaba com a sua vida. E tem muitos, infelizmente, que chegam até ao extremo de dar cabo da sua própria vida, porque foram expostos numa rede social e por pessoas sem nenhum compromisso com a realidade. Para ver a gravidade da coisa. Inclusive, esse assunto que está em voga, essa temática, essa questão dos relacionamentos líquidos, momentos líquidos, volatilidade, isso nos mostra, inclusive nas redes sociais, que agora é o assunto aqui da pergunta, há um falseamento da realidade. As pessoas acabam falseando aquilo que não vivem, né? Publicando uma vida, um estilo de vida que não é real muitas vezes. Vamos avançar aqui. Partindo, então, do pressuposto de que alguém é analisado negativo ou positivamente, de acordo com a quantidade de seguidores que possui ou a quantidade de conteúdo que ela possui, que ela publica, como isso tem
afetado a questão ensino e pregação do evangelho, na opinião de vocês? É o que o pastor Wellington comentou, né? Se você escolhe uma pessoa por uma rede social e não o compromisso que ele tem com as Sagradas Escrituras, você deixa cair por terra um dos lemas muito caros da Reforma Protestante, né? Que é a sola Scriptura, né? Somente as Escrituras. Você não analisa se essa pessoa tem um conteúdo teológico, bíblico, se ela é amante das Escrituras. Eu até pensei uma coisa interessante aqui. Se eu fosse analisar a minha vida pela quantidade de seguidores que eu tenho nas redes sociais, eu ia dizer para vocês que eu estou sofrendo de fracassofobia, porque dificilmente eu gosto de mostrar coisas, né, na rede social. Eu quase não entro muito, eu quase não uso o Facebook. Por exemplo, o Instagram, eu quase não uso também o Instagram. Então, eu não sou muito ligado a essas redes sociais. Eu costumo dizer que quando você tem pouco tempo e você administra esse tempo, você não perde tempo. Infelizmente, o que tem afetado as redes sociais no quesito ensino-pregação, ela tem trazido um prejuízo gigantesco. Por quê? Porque, como nós falamos um pouco minutos atrás, as escolhas para determinadas pregações e ensino se valem das redes sociais. E o que eles analisam? É que uma rede social bombando é sinônimo de agenda cheia. Por isso que os itinerantes, na sua maioria, colocam lá a sua agenda. Dia 1º estou em tal lugar, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5. E às vezes eu fico me perguntando, até me pergunto, cidadão põe do dia 1º ao dia 28 de fevereiro, ele prega. A minha pergunta é, quando que ele estuda e quando que ele ora? Se ele prega todo dia, quando que esse camarada vive com sua esposa? Quando que esse camarada vive com sua família? Então, outro detalhe interessante, com a rede social veio tal chamada a cultura coaching, né? Que é esses pregadores aí antropocêntricos, né? Trazendo uma mensagem apenas para massagear o ego, mexer no ego da pessoa, né? Mergulhando ela no seu orgulho. E aí, quando se trata do evangelho, você percebe que não tem nada para oferecer, né? Não tem nada. É só abrir a rede social que todos nós vamos observar que constantemente tem alguém aí, esses coach, né? Coach cristão, jogando na rede social e sendo contestado diariamente por pessoas, não é, que são realmente bíblicas, cristocêntricas, que amam o evangelho e estão confrontando. Então, no quesito ensino-pregação, a rede social, em alguns momentos, ajudam, mas na sua maioria atrapalham e muito. O irmão aqui até comentou, o irmão Kleber, que ainda corre o risco de deixar a família em segundo plano. Sim. A gravidade da coisa. Sim. Tem pregador aí, irmã, que viaja o mês inteiro. 2 meses, 3 meses viajando. E a família fica para trás. Então, a gente percebe, então, que é uma busca frenética, correndo sempre atrás de algo, correndo. A pessoa nunca para, nunca tem tempo, está sempre correndo. E o que é pior, é como se ela estivesse sempre correndo, cansada e não chegando em lugar algum. Sim. Então, tudo isso está dentro da lógica dos momentos líquidos, relações líquidas, toda essa situação se envolve aí nessa temática. Permita-me então, fazer Agora eu vou usar a sua fala. Sim. Fazendo um adendo. Lembrando aqui do nosso amigo Janilson, presbítero Arnaldo e irmã Ana. Alguns pregadores, usando esse detalhe aí da rede social e os pregadores, supostos pregadores, alguns chegam a dizer, e o nosso irmão Kleber colocou aí, alguns pregadores chegam a dizer que uma pregação boa é uma pregação que é repetida 10, 15 vezes. Minha pergunta, uma pregação que é repetida 15 vezes, em quantas delas realmente Deus falou? Isso aí é mantra, não é pregação. É livro de autoajuda, né? É os famosos coach, né? Que tem mais de Augusto Cury do que de Jesus Cristo. E olha que, com todo respeito, é o meu psicólogo preferido. Eu tenho muitos livros, leio muito Augusto Cury.
Mas Augusto Cury é livro de autoajuda. Mas eu prefiro a Bíblia, que é a ajuda do alto. É diferente. Exatamente. É a fonte primária. Então vamos adiante. Então já deu para perceber, é bem notório, que há um abalo nas estruturas, especialmente nas relações sociais. Casamento, família, criação, filhos, amizades, inclusive comunidade cristã, a igreja. Há uma forte e volumosa tendência em relação de conexões, as quais se baseiam num acúmulo numérico, que foi o dito aqui, essa questão de quantidade de seguidores. Porém, há uma superficialidade, de modo que se possa desligar e desconectar de alguém a qualquer momento e por qualquer motivo. Como já foi falado, inclusive, pelo presbítero mais atrás. Que eu não concordo com a pessoa, as nossas opiniões divergem, ou eu fiquei descontente com alguma fala, eu vou lá, dou um clique, pronto, acabou a amizade, acabou a conexão, acabou a relação. Na visão de vocês, quais os danos que essa rapidez em desfazer ou desconectar relações causam na vida das pessoas? Especialmente quando se trata de quebra de relações no âmbito da igreja. A gente tem que analisar, como a gente está falando, né, de líquido, de sociedade líquida, é claro que o contrário disso é a solidez, né, um relacionamento sólido, né. O relacionamento mais importante que a gente tem que ter é vertical, né, o relacionamento com Deus. Depois o relacionamento horizontal, que é com os irmãos. Um doutor da lei certa vez perguntou a Jesus qual é o maior de todos os mandamentos, né? E Jesus falou que amar a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças e amar o próximo como a si mesmo. Então, a gente, partindo desse pressuposto de que o relacionamento mais importante é com Deus e, em segundo plano, com os irmãos, se a gente conseguir ajustar isso, a gente vai conseguir ser feliz. Outra coisa, se você entrar na rede social desses pregadores e perceber um comentário discordando de alguma palavra dele, ele te bloqueia, porque ele não aceita o contraditório. Se alguém chegar na rede social dele e disser que aquilo que ele pregou não tem base nas escrituras, o que é que ele vai fazer lá? É simples, ele te deleta, ele te bloqueia. Mas o mundo real é totalmente diferente disso. Olhando esse prisma, presbítero Arnaldo e irmã, que danos, né? As redes sociais traz no âmbito relacionamento igreja, é que a rede social, trazendo para dentro da igreja, torna as pessoas descartáveis. As pessoas são descartáveis. Elas não são mais trabalhadas, melhoradas. E aí o conceito discipulado perdeu sua importância. Porque discipular é formar o caráter cristão. E neste bojo de formar o caráter cristão, nós temos que tratar gente, pessoas adoecidas, fragilizadas emocionalmente e espiritualmente. Mas, infelizmente, muitas igrejas, não é pouca, muitas igrejas, ou por desprezo ou por negligência, têm relegado essas pessoas, condicionando a exclusão ou abandono, né? Deixando de ouvir, de sentir e de guiar. Então, observe que a coisa é grave. A igreja deixa de ser uma agência formadora para ser uma agência consumidora. Pessoas passam a ser valorizadas por posses ou serviços. E aí entra exatamente nisso. Dentro da igreja, as pessoas ou têm posse ou têm serviço. Ou seja, se não contribuir, não serve, eu te deleto. Se não tem para dar, aqui não tem para receber. Vai embora. Então, nesse conceito de irmandade, tem perdido-se o sentido real, porque as pessoas estão tornando-se egoístas, egocêntricas, onde o importante sou eu. O velho ditado, aquele velho ditado já entrou dentro da igreja. É cada um por si e Deus por todos, meu amigo. E, infelizmente, já está entrando isso dentro das igrejas. É interessante que esses relacionamentos fugazes, transitórios, levam muitas pessoas aos famosos desigrejados, né? O último censo de 2010 apontou mais de 9 milhões. É claro que esse número é bem maior, né? Eu tenho um número de 2010, mas já foi feito o último censo e é muito grande. Pessoas que são cristãs, mas que não se congregam em lugar nenhum. Eles são, digamos assim, autoadoradores, né? Autorrelacionamentos. Eles se relacionam com si mesmos.
Os especialistas em discipulado dizem que a porta do curral, né, que a porta do fundo do curral é maior do que a porta da frente, né? Tem muita gente que entra, mas tem muita gente que sai. Por essa falta de acolhimento, por essa falta de dar a mão ao próximo, de ajudar, de ensinar, de orientar. O cristianismo é relacionamento. Jesus gostava de pessoas. Jesus não era um eremita, Jesus não era um sociopata. Prova disso é que o primeiro milagre que ele fez, João 2, foi um casamento, valorizando essa instituição da sagrada, da família, né, que é sagrada, e também mostrando para todo mundo que ele gostava de gente, gostava de estar entre as pessoas, entre a multidão. Onde Jesus estava, tinha gente. E onde tinha gente, Esse ponto Jesus é estava. interessante, viu? Que o presbítero está falando sobre a questão de Muito relacionamento e o importante. exemplo de Jesus. Aí eu estava aqui pensando o seguinte: se nós pegarmos a situação da sociedade hoje, vivendo esses relacionamentos líquidos, pegarmos o exemplo de Jesus com os 12. Imagina, se no primeiro embate entre um deles, Jesus fosse lá e, um exemplo, Pedro excluído, ou João excluído, no primeiro embate, no primeiro desentendimento entre eles. Imagina. Então, o que a gente vê é uma cultura, a cultura do cancelamento nas conexões virtuais, elas estão adentrando o meio cristão nas relações presenciais, dentro da comunidade cristã. Há uma cultura de cancelamento, como o pastor Hélito falou, a questão do discipulado, do abraçar, do acolher e cuidar de pessoas que muitas vezes estão vindo de situações de fragilidade, vulnerabilidade, adoecidas, que desaguam aqui na igreja, elas não são tratadas, não são acolhidas, não são ensinadas, então muitas vezes são até excluídas, esquecidas, e aí elas caem na questão do isolamento, da solidão e do vazio existencial, inclusive aumentando aí o índice dos desigrejados, que foi uma questão tocada aqui. E aí eu queria compartilhar com vocês uma frase do Agostinho de Hipona, que é para ficar aqui no ar para reflexão, que ele diz o seguinte, né? O desejo mais profundo do coração humano é ser visto pelo olhar amoroso do outro. E muita gente corre para a igreja procurando esse olhar amoroso, mas não está encontrando. Grande bispo de Hipona, né? Pode concluir. Sim, pastor. Grande bispo de Hipona, Santo Agostinho, né? Era um homem que alguns chegam a dizer que depois de Paulo ele foi um dos grandes ícones, né, do cristianismo, com seu pensamento, com a sua sabedoria. É importante acolher as pessoas. Sabe o que eu fico assim pensando? Até comentando ontem, inclusive, né, numa aula que eu tive lá, eu até falei para o pastor Wellington, por isso que eu não tinha respondido logo de imediato quando ele mandou a mensagem, para os amados irmãos. Chega uma pessoa na nossa comunidade cristã, na nossa comunidade de fé. No momento que é feito o convite, né, a pessoa vai à frente, né? Nossa cultura assembleiana, a pessoa vai lá à frente e a pessoa fica sozinha, isolada lá na frente. A pessoa está tomando a decisão mais importante da vida dela, que é aceitando a Jesus como Senhor e como Salvador da sua vida. Não há necessidade do pastor pedir para que alguém chegue lá e abrace aquela pessoa e lhe dê um bem-vindo. Se tivéssemos bom senso, nós íamos saber que aquela pessoa que está indo ali, ela precisa que alguém chegue até ela, dê bem-vindo para ela, a acolha, porque agora ela vai fazer parte da comunidade de fé. E esse primeiro momento é importante. Todos gostam de ser bem recepcionados, de uma recepção calorosa. Até os animais irracionais gostam de ser bem tratados. Quanto mais nós, seres humanos, que usamos a razão. Pergunta, né? Se ela eclodir hoje dentro dos templos. Aquela pergunta que Deus fez. Onde está teu irmão? Onde está teu irmão? Que resposta nós daríamos? Fica aí essa questão para a gente pensar mais na frente. Quem sabe a gente faz uma live, irmã Ana Presbítero, Arnaldo, sobre isso. Onde está teu irmão? É bom. Então, caminhamos até aqui, dentro do tema momentos líquidos, tempos líquidos, relações fluidas, voláteis, sem substância, sem solidez.
E, claro, fazendo uma relação com a questão comunidade cristã, igreja, e tratamos aqui na primeira parte do assunto de modo geral. E agora nós vamos aqui estreitando o assunto, porque nós vamos fazer um link da temática com pelo menos o capítulo 1 e ali o início do capítulo 2 de Eclesiastes. E aí eu coloco para vocês o seguinte, para a gente conversar a partir de agora. Uma leitura atenta dos capítulos 1 e 2 de Eclesiastes deixa claro que o autor, quando ele faz ali uma análise da sua trajetória, ele nos leva a refletir sobre o real sentido da vida e de que, longe de Deus, a vida é oca, é fútil, sem sentido, ou seja, nas palavras dele, tudo é vaidade. Dessa forma, eu queria saber de vocês o seguinte: como estabelecer uma relação entre o tema abordado, sociedade líquida, modernidade líquida, relações líquidas, com as reflexões de Salomão no trecho Tudo é Vaidade? Agora pegou pesado, né? Chegou no correlete, né? No pregador. E é interessante que essa palavra pregador, né? Aquele que se levanta e fala uma assembleia, né? Um ajuntamento de pessoas. Interessante também que o Salomão, se a gente fosse, digamos assim, dar termos atuais, modernos, ele seria um stand-up, né? Digamos assim. Mas um stand-up compromissado com a palavra de Deus, né? Aquele que se levanta e fala para alguém. E Salomão, ele fala muito das suas experiências pessoais, né? Salomão é um homem muito sábio, né? Mais sábio da sua época, superou todos os sábios, um homem que falava muito bem de zoologia, de botânica, compunha cânticos, né? Escrevia provérbios, tem os seus livros aí, e Eclesiastes, né? Que é um dos livros aí de grande relevância da sabedoria salomônica, né? Ele fala de tudo que ele experimentou e ele descobriu que na sua vida o mais importante é o temor do Senhor. Inclusive ele diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, respaldado em suas experiências pessoais, suas vivências, né, na sociedade da sua época. Ora, se Salomão é o homem mais sábio que existiu, ele tinha essa visão de mundo, de que sem Deus nós somos apenas um nada, um vazio, nós temos que concordar com ele. Deixa eu até mostrar aqui, ó. Como eu estou usando a câmera frontal, talvez fique ao contrário, né? Mas a Bíblia hebraica, ela tem umas coisas muito bacanas. Quando a gente abre no livro de Eclesiastes, capítulo 1 e versículo 1, está escrito assim, ó: Diverei Kohelet ben David Meler Birushalayim. O que ele está dizendo? Interessante isso aqui. O presbítero Ornaldo comentou que a palavra Kohelet, aí, que é o termo para Eclesiastes, que Eclesiastes vem do grego, então Kohelet é o nome de Eclesiastes no hebraico, significa aquele que reúne, ou o pregador, que é uma figura, eu fiz uma anotação aqui, o que é uma figura que reflete sobre a vida e a busca por significado. 2, Kohelet é visto como alguém que compartilha sabedoria com uma assembleia ou comunidade. E Kohelet, que é um pregador, imagine, o pregador é aquele que reflete sobre a vida e busca por significado, é aquele que compartilha sabedoria em uma assembleia. Visto isso, a gente entende que o livro de Eclesiastes, o principal alvo do livro de Eclesiastes é exatamente mostrar, a partir das experiências pessoais, que todos os alvos e bênçãos terrenos, quando buscado com fins em si mesmo, levam à insatisfação e ao vazio. O bem mais alto da vida jaz na reverência e obediência a Deus e no desfrutar da vida enquanto for possível. Quem disse isso foi Moody, né? Um grande pregador, Moody. Então, veja, por isso que Salomão vai dizer quase que em todo o seu livro de Eclesiastes que a vida é um vapor, que a vida é um vento, que a vida é uma vaidade, que a vida não traz sentido. Por quê? Porque as pessoas estão buscando para si. E quando você busca para si, as coisas vão se perdendo valor com o passar do tempo. Se eu fosse dar um tema de forma bem singela para Eclesiastes, seria o seguinte: a futilidade da vida humana
e a Até o presença próximo livro do indispensável de Presbítero Deus. Arnaldo. O Presbítero Arnaldo vai escrever um livro sobre Eclesiastes. Já deu o título, hein? Tem todo o nosso apoio, hein? Tem. Então vamos adiante. Uma outra pergunta, uma outra questão que se coloca: o que justifica as pessoas viverem desse modo? Aí alguém pergunta: que modo? Desse modo superficial, volátil, uma correria, uma busca frenética pelo sentido da vida, um estilo de vida volátil e liquidez. São coisas tão evidentes, mas ao mesmo tempo elas são nocivas. Então, assim, o que justifica esse comportamento? Eu vou citar aqui 5 perguntas, o nosso amado pastor Acélio Nauá sempre fala, ele tem nas últimas ministrações usado essas perguntas, e é interessante. Assim. Primeira, quem sou? É identidade. De onde eu vim? É origem. O que estou fazendo? É propósito. O que posso fazer? É o potencial. Para onde eu vou? Destino. Então, se eu sei quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou, eu não vou sofrer de crise de existencialismo. Essas perguntas, todas elas têm uma resposta. Quem eu sou? Eu sou filho de Deus. Eu sou comprado e lavado pelo sangue de Jesus. De onde eu vim? Eu sou obra-prima da mão de um Deus todo-poderoso. Eu sou criacionista e não desisto nunca. O que estou fazendo é o meu propósito. Ora, o meu propósito é servir, é adorar a Deus. É o propósito original do Éden. O que posso fazer é o meu potencial. É Deus que me capacita para fazer o que Ele quer que eu faça, desde que eu estou fazendo esteja dentro da sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Para onde eu vou? Eu tenho certeza que eu vou para o céu, a minha última pátria, o meu lugar definitivo de morada. No Gênesis 2:7, quando Deus vai formar o primeiro ser humano, e ele é o representante de toda a raça humana, tem uma expressão lá que é bastante interessante. Ele diz que Deus soprou na narina, né, daquele boneco e fez ele alma vivente. Tanto a palavra soprou como tornou-se vida, ou ele teve vida, a palavra soprou, vai par, ela faz a conotação de que o homem foi feito com duas naturezas. E isso é interessante. Então, o homem foi feito de natureza humana, mas também foi feito de natureza espiritual. O detalhe é que uma não pode suplantar a outra. O ser humano jamais será completo com a falta de Deus. Jamais. Então, ele tem duas naturezas, uma terrena e uma espiritual. Uma não suplanta a outra. Sempre existirá um vazio. Quando o homem busca nessa terrena apenas satisfação, esquecendo-se da espiritual. Por isso que Agostinho diz uma frase muito interessante. Fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. É isso aí. Então, o que a gente percebe com tudo isso? Que toda essa busca frenética pelo ter, pelo obter, inclusive no mundo virtual, toda essa troca de relacionamento muito rápida, toda essa cultura do cancelamento ou do consumismo exacerbado, ou a cultura do coach, que está muito em voga, ou a questão de ser valorizado pela quantidade de seguidores que possui. Então, toda essa volatilidade, tudo isso nos mostra o quê? Número 1, descontentamento. Número 2, vazio de Deus. Número 3, necessidade gritante de ser visto, amado e acolhido. Pelo menos é a leitura que eu faço, com base também em tudo que foi discutido até aqui. E aí, quando a gente vai, presbítero, pode falar. É interessante quando você fala de coach. O coach, ele prega um antropocentrismo, né? Centrado no homem. O homem é a medida de todas as coisas. Alguns chegam a dizer que Deus está aprendendo com a gente. Se Deus aprendesse comigo, ser humano, ele seria um Deus com Deus minúsculo.
Eu costumo dizer que ele não seria Deus, ele seria Deus Det, né? Deus e mar, mas não seria o Deus verdadeiro, o Todo-Poderoso. Massageia o ego da pessoa, faz com que a pessoa pense que ele é um semideus e faz com que a pessoa esqueça de que ele simplesmente é pó e ao pó voltará. E sem Deus, ele simplesmente não é nada. É como diz aquela dupla, né, sertaneja gospel, Daniel e Samuel. Nós somos apenas o barro que sobrou. Se Deus quiser, pode fazer desse barro um vaso para a honra e para a glória do seu nome. Muito bom. Vamos lá. Algum adendo, pastor Wellington? Não, sem retorno. Então, foi cirúrgico. Vamos em frente, então. Como nós estamos falando de Eclesiastes, quando nós vemos ali o versículo 3 do capítulo 1, ele fala do trabalho. Qual o verdadeiro benefício ou resultado, se é que eles aparecem, que o homem pode obter através das suas ações diárias, né, seus esforços diários, dentro dessa linha de momentos líquidos, dentro dessa fluidez, dessa busca frenética pelas coisas do mundo, materiais, visto que tudo gira em torno do imediatismo, do consumismo, do egoísmo e da busca pelo prazer a qualquer custo. O que ele ganha com isso? Se tem algum resultado, que resultados são esses? De toda a labuta do homem. Cansaço. Todas as atividades humanas geram cansaço. Nenhum ser humano é capaz de uma boa explicação sobre essas coisas. Por exemplo, os olhos nunca saciam de ver e os ouvidos nunca se saciam de escutar. Imagine, por exemplo, presbítero Arnaldo, irmã, um homem que trabalha. Se alguém chegar nele e perguntar por que você trabalha, ele vai dizer, para ganhar dinheiro. E você ganha dinheiro para quê? Para comprar alimento. E você se alimenta para quê? Para ter força. E você quer força para quê? Para continuar trabalhando. Então, observe que é uma roda, um círculo infinito. O homem entrou num círculo infinito. Dito isso, qual o proveito do homem com todas as labutas se Deus não for sua prioridade? Presbítero Arnaldo. Eu acho interessante que, se a gente for analisar, eu lembrei agora de Êxodo 18, né? Muitos de nós somos como Moisés. A gente quer fazer tudo sozinho, acaba deixando o povo de 6 da manhã até 18 horas, né? 12 horas naquela fila, ainda maior do que a fila do INSS, né? E de um determinado banco aí que vira a esquina. E muitas vezes a gente não quer que chegue um Jetro na nossa vida e nos dê um conselho. Aí o que acontece? A gente pode desenvolver a famosa síndrome de Burnout, estafa física, cansaço físico. Ou seja, a gente vai morrer sozinho, porque a gente, às vezes, é egoísta demais para admitir que precisa do outro. Isso é sério, hein? Isso é sério. Hoje ele veio dentro de um tacho de óleo. Veio pingando. Olha só o parêntese aí que ele fez com Moisés. E quando chega alguém preparado, com boa vontade de contribuir, de ajudar, mas mesmo assim é podado. E eu não estou me referindo só no caráter das relações humanas fora do âmbito da igreja. Eu me refiro também dentro da comunidade cristã. Mas deixa esse parêntese aí para uma outra conversa, quem sabe, né? Vamos adiante. Mais algum adendo? Não. Algum comentário? Tranquilo. Vamos lá. No versículo 4 do capítulo 1 de Eclesiastes, ele traz ali também uma outra palavra-chave que ele fala das gerações. Caminhando nessa linha, quais são as perspectivas para as próximas gerações, de modo geral, e no quesito igreja, dentro dessa temática que nós estamos tratando? O que será das nossas próximas gerações? Gerações. É claro que se você não investir hoje, dificilmente você terá um futuro, né? A gente sempre usa aquela máxima, né? Criança, criança, criança é o futuro, e sempre a criança vai ficando para o futuro. Ora, se a criança é a base de tudo, ela teria que ser o presente, teria que ser o passado e teria que ser o futuro, se ela realmente tem relevância. Porque se eu não investir na base de uma casa, não adianta eu colocar uma estrutura arquitetônica bonita,
se a base não é sólida, a casa vai ruir. Se eu quero uma geração futura que adore a Deus, que busque a Deus, que tenha Deus como uma teocentria, né, um teocentrismo, que Deus seja o centro, que Jesus seja o centro, eu tenho que investir nessa base, que são as crianças, que são as mais atacadas por todos os espectros ideológicos. Pode observar, eles estão atacando as crianças de todos os lados. Queremos um futuro, nós temos que aprender com o passado e não esquecer que a gente está no presente. Eclesiastes, no versículo 4 do capítulo 1, o Salomão ele usa esse termo geração vai, geração vem. Então, uma geração vai, outra geração vem. O que ele está falando? Ele está falando exatamente desse ciclo. E aí, no versículos 4, 5 e 6, ele mostra algumas coisas interessantes. Ele usa uma metáfora. Por exemplo, ele usa a metáfora do sol. Na metáfora do sol, ele diz que o sol nasce e se põe. Depois ele fala do vento. Ele diz assim, o vento vem do norte, passa pelo sul e continua seu círculo. Depois ele fala das águas, dizendo que todas as águas derramam no mar e o mar não se enche. E aí ele volta lá de novo. Por que o mar não se enche? Porque o sol evapora a água condensa no céu, o vento sopra a água desce para a terra e fica nesse círculo. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos quebrar esse círculo. Se nós repetirmos as mesmas atitudes, nós não teremos resultados diferentes. Então, nós estamos observando, enxergando que há, infelizmente, comportamentos, reações, atitudes que não vai gerar resultados positivos. Não adianta passar isso para as próximas gerações. Isso vai dar problema. Então, o que nós precisamos é quebrar este ciclo e preparar uma geração. Né? Eu me lembro que lá no livro de Josué, Deus falou para Josué, Josué, onde tu colocar a planta do teu pé, eu vou te entregar. Só que lá no capítulo 13, Deus vai dizer para Josué, Josué, tu envelheceu e muita terra ficou por ser conquistada. O que Josué fez na trajetória? Perdeu tempo onde não era para perder tempo. Infelizmente. Então, nós precisamos condensar o nosso tempo, observar que resultados estamos querendo e investir nos resultados positivos para as próximas gerações. Volta lá atrás, né? É preparar uma geração para o futuro. Senão, meu irmão, nós vamos ficar nesse ciclo. Sol nasce, sol se põe, vento sopra, chuva corre, chuva sobe, chuva desce e fica nesse ciclo. E daqui a tantos anos nós vamos dizer, meu Deus, nada mudou, não há nada novo debaixo do sol. É interessante que o que Jesus falou, né? Colocar vinho novo em odres velhos, né? Os odres que eram aqueles recipientes feitos, né, em formato de bolsa de couro de animais. Mas se você colocasse um vinho novo em um couro que já estava antigo, desgastado, e aí Jesus diz que maior é a ruptura. A gente quer coisas novas usando odres velhos. Não funciona. A profundidade aí. A profundidade aí dos ensinos de Salomão para nós. Eu até anotei algo aqui, eu coloquei assim, que ele nos leva a refletir que o que realmente importa na vida é o que estamos fazendo com o intervalo de tempo a nós outorgado. Intervalo esse que denominamos vida, existência. Ele nos incentiva a buscar um significado na vida que vai além da mera existência. Então, ele nos dá um estalo para essa questão, que é justamente quebrar o ciclo. Mas como quebrar esse ciclo? Mudando as atitudes. Então, se queremos gerações futuras com atitudes diferentes, precisamos mudar primeiramente nossas atitudes em relação a isso. Voltando lá ao Eclesiastes, né, que a gente está comentando, mas só que eu vou citar Eclesiastes 11:9, né, que ele fala, anda pelo caminho da tua vista, do teu coração, mas saiba de tudo. No final, Deus te prestará conta, né? Então, a liberdade que Deus nos concedeu, ele vai cobrar um dia. E a pergunta que não quer calar é, o que nós estamos fazendo com a liberdade outorgada por Deus? Nós estamos fazendo a sua vontade ou a nossa própria vontade? É uma pergunta a se pensar. E tem uma que eu vou deixar também aqui.
Nós estamos vivendo ou apenas existindo? Há uma diferença aí, concordam? Vamos Sim. lá. Ah, partindo já ali para o capítulo 2, especialmente para o versículo 1 de Eclesiastes, do capítulo 2, o autor ele menciona a intenção deliberada de explorar o que pode trazer contentamento. Aí ele já vai mexer numa outra área, na questão da felicidade. E ele segue nessa busca, adquirido. Todo o capítulo 2 ele vai falar: eu plantei, eu colhi, eu adquiri, eu trabalhei, eu conquistei, trabalhei meu intelectual, eu acumulei, eu corri. Mas, no final das contas, ele chega à conclusão de que tudo não passa de vaidade. Ele fala aí das efemeridades terrenas. A questão é, a satisfação plena do ser humano se alcança onde e como? Essa palavra vaidade, né, a palavra vã, né, vaidade, vã, se a gente fosse dar significados, todos eles, é claro, são negativos, né? Significa oco, vão, poeira, nada, nulo, vazio. Então, o sábio Salomão, ele descobriu com as suas experiências pessoais que tudo que ele fez, que todas as suas experiências, seja no trabalho, seja na família, seja com as suas esposas, né, um contexto diferente que a gente vive, que ele vivia do nosso, ele descobriu que tudo isso era nada, que o temer a Deus era o mais importante. Inclusive, alguns estudiosos chegam até a dizer que Eclesiastes é o livro mais pessimista da Bíblia, né? Que parece que ele não está nada satisfeito, que tudo que ele teve, ou tudo que ele possuiu, isso não o levou à felicidade plena. E a felicidade, ela não é uma utopia, ela não é algo irrealizável. Mas a gente não consegue a felicidade adquirindo coisas, patrimônios, com diplomas universitários. A gente vê muita gente aí cheio de cátedras, mas que são infelizes, né? Porque é como se eles estivessem buscando algo que eles nunca fossem encontrar. É uma autorrealização. E quando você busca uma autorrealização sem Deus, você vai em uma busca infinita. Você nunca vai chegar num destino favorável ou numa vida realmente O agradável a sábio Deus. Salomão, ele escreve 3 livros e mais alguns salmos, né? Existem alguns salmos também que Salomão escreveu. Dos 3 livros que ele escreve, que é o livro de Cantares, o livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes é quando o Salomão já chega na sua idade, digamos, a idade idosa. Ele já chega já caminhando para os seus fins de dias, né? E lá no capítulo 12, versículo 13, irmã, eu acredito que o Salomão responde essa questão, que a satisfação plena do ser humano se alcança onde e como. O Salomão responde em Eclesiastes 12 e 13, e eu faço das palavras dele as minhas palavras. Ele diz assim, ó: temam a Deus e obedeçam a seus mandamentos. Isso é o resumo de que todo homem deve fazer. Outro exemplo que eu extraio da Bíblia é do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, que foi formado nas escolas, melhor escola da sua época, né? Alcançou posição admirável na sociedade. Só que o apóstolo Paulo tinha um alvo. E ele diz que eu prossigo para o alvo. E o alvo do apóstolo Paulo era Cristo em sua essência. Então, a resposta, onde está a plena satisfação humana, né? Onde e como encontrar, é em Cristo. Por que em Cristo? Em Cristo nós temos o tesouro da sabedoria, o encontro da felicidade e a razão da vida. Então, quando se encontra em Cristo, você encontrou, meu amigo, o maior tesouro que possa se imaginar. O imaginável você encontra. É no Cristo que a vida faz todo o sentido. O grande apóstolo Paulo, né, o poliglota, né, o maior epistolágrafo da história, né, o maior escritor de cartas do Novo Testamento, ele escreve praticamente a metade, né, 13 epístolas paulinas, criado aos pés do grande Gamaliel.
Eu costumo até contextualizar, contemporizar, trazendo para os nossos dias, que é como se alguém tivesse um diploma de Harvard, ou de Oxford, ou de Cambridge, né? Oxford, Cambridge na Inglaterra, Harvard nos Estados Unidos. Essa pessoa ela nem precisa de currículo, né? Só é mostrar o diploma que ela consegue qualquer oportunidade. E Paulo, quando ele era Saulo, onde ele passava, as pessoas diziam, esse daí é discípulo do Gamaliel. Mas ele falou bem assim, tudo que eu tenho, eu considero como refúgio, como esterco. Eu quero é ganhar a Cristo. É isso aí. Paulo entendeu bem a questão, né? Entendeu muito Entendeu? bem. Então, desta feita, desde já agradecendo aí quem nos acompanhou desde o início, você que não pôde acompanhar desde o início, mas entrou aí minutos depois, ou já na segunda parte. Para nós é uma satisfação tê-los aqui. Esperamos que esse assunto, essas questões aqui que nós debatemos, possa contribuir com o seu elevo espiritual, com a sua edificação, esclarecendo aí alguns pontos. E eu já quero aproveitar esse espaço para dar oportunidade aí para os nossos irmãos, pastor Wellington, presbítero Arnaldo, fazerem suas considerações finais acerca do que nós tratamos até aqui. Eu quero agradecer, né, o pastor Wellington pelo convite, a irmã Ana. E vocês estão, como eu falei, né, no início do nosso bate-papo, vocês estão inserindo um mundo novo para mim, né, um mundo que eu tenho que me adaptar. E eu agradeço pela oportunidade. Eu espero que, de alguma maneira, eu tenha contribuído com os amados irmãos que estão nos acompanhando aí na live, né? E possivelmente irão nos acompanhar, quem sabe, em próximos encontros, em outros temas, né? Que são relevantes nessa nossa jornada. Tem muita coisa que a gente pode debater aí nessa longa jornada cristã, né? E eu agradeço a vocês e eu quero dizer para vocês que eu estou à disposição, né? Caso necessário, haja uma necessidade de um outro momento para a gente bater esse papo descontraído e conversar com vocês, revê-los, né? Nós estamos distantes, mas nunca separados, né? Porque nós somos unidos pelo amor do Calvário. Eu quero também deixar aqui minha gratidão ao Eterno, a Deus em Cristo Jesus, que nos facultou esse dia maravilhoso e nos dando a oportunidade de, nesse dia, contribuir, né, de forma bem singela com o reino de Deus e na edificação da comunidade de fé, que é a igreja. E alguns irmãos até perguntaram se vai ficar gravada essa live. Vai ficar gravada, aqui não tem retoque não, do jeito que está, ela vai para o ar. E aguarde que virão outras tantas, né? Nós falaremos sobre diversos assuntos logo em breve, se Deus assim nos permitir. Desde já eu agradeço aqui ao meu amigo, né, em particular, presbítero Arnaldo, que nós não nos conhecemos pela rede social. Foi não. Eu não encontrei o Arnaldo pelo Facebook, muito menos pelo Instagram. Nós nos encontramos debaixo da sombra da cruz, escondido na cruz do Cristo. É por isso que essa amizade continua, já fazem alguns dias, né? Já tem alguns anos, e graças a Deus por isso, ela é saudável, ela é salutar, e Deus seja glorificado. Fica aqui a minha gratidão a todos que nos acompanharam até aqui, aos nossos irmãos, a Ana, minha esposa, companheira, ajudadora, auxiliadora, está aí. É ela que está me colocando nos trilhos, né? Eu sou meio avoado, quero fazer as coisas de um jeito, para não, calma aí, vamos fazer de outra forma, vamos acertar direitinho. E é isso aí. E antes de encerrarmos, eu gostaria de abrir também espaço para indicação de livro. E eu gostaria de começar fazendo a indicação deste livro aqui. Não é um livro que trata do assunto cristão, dentro do prisma, da ótica cristã. Eu acredito que o título está parecendo ao contrário, mas ele a filosofia explica porque é tão difícil se relacionar. É um livro bem fininho. E que livro é esse? É um livro que tem tudo a ver com o assunto que nós tratamos e com os comportamentos que nós temos acompanhado na atualidade, não só nas redes sociais, mas de modo geral. É um livro que nos ajuda a entender como funcionam e como se baseiam os relacionamentos, porque ele trata de uma questão central
sobre como estabelecer laços sólidos, laços verdadeiros e laços duradouros. Ele também mostra que nós vivemos essa época de descontentamento, de solidão, de frustração generalizada. E ele nos mostra também, nos ajuda a entender que manter vínculos sólidos e duradouros é uma questão muito desafiadora, porque lidar com pessoas é desafiador. Então o livro ele trata disso e ele trata também de reflexões e orientações sobre como nós vencermos as barreiras do distanciamento afetivo e para como cultivarmos relacionamentos compartilhando uma vida com mais equilíbrio, com mais amor, com mais solidez. Então é um livro interessante, apesar de ser um assunto de caráter secular, que eu indico aí para quem nos assiste e quem nos ouve. Aí eu deixo já o espaço para vocês. Qual é o nome do livro? Diga o nome do livro. A filosofia explica por que é tão difícil se relacionar. Muito bom. Eu tenho dois livros aqui para indicar. Dois livros. O primeiro é de John Stott. John Stott. O livro é A Cruz de Cristo. Este é um livro maravilhoso. Na sua orelha ele diz assim, ó: a cruz é o fundamento da nossa justificação. A cruz é o meio da nossa santificação. A cruz é o assunto do nosso testemunho. A cruz é o objeto de nossa glória. Então, a cruz de Cristo, John Stott. Não precisa nem de muita explicação, né? Esse aí é best-seller. O outro é Thomas Halick. Thomas Halick, A Noite do Confessor. Esse livro é intrigante. A fé cristã no mundo de incertezas. A fé cristã no mundo de incerteza. Ele diz o seguinte, que nós precisamos demonstrar uma fé verdadeira, mas que não seja em demasia. Uma fé verdadeira, mas que não seja em demasia. Porque o mistério da vida e o ministério de Deus só se dá com a aproximação pela fé. Então, olha que coisa bacana, né? O cristianismo, ele diz assim, só se pode falar por meio de paradoxos. A própria fé se assenta no paradoxo do fracasso da cruz, que abre as portas à possibilidade da descoberta de uma outra forma de presença, nunca manipulável, e é uma maneira de estar no mundo onde as forças surgem da fragilidade. Thomas Halick. E o último, aí aqui não tem jeito, meu amigo. Ou você cai para dentro e estuda, ou então vai ficar só admirando. Seja alfabetizado e estude hebraico. Seja alfabetizado e tenha a Bíblia hebraica. Mas é Bíblia hebraica mesmo. Mesmo. Não tem negócio de português, não. Seja alfabetizado para fazer uma exegese com segurança e totalmente bíblica. E aí, presbítero Arnaldo, o que temos para nós? O que você sugere? Eu tenho um livro para apresentar de um matemático de Oxford, chamado John Lennox, Contra a Correnteza. Ele discorre sobre a vida de Daniel e sobre a pós-modernidade e sobre os ataques à fé cristã. Ele fala que Daniel propôs no seu coração, como diz Daniel 1:8, não se contaminar com as iguarias dos Nabucodonosores do século XXI. É claro que Daniel não era vegano nem vegetariano. A sua proposta de comer legumes e verduras por 10 dias é porque ele não queria comer a comida que era sacrificada aos deuses da Babilônia, nem tampouco o vinho. Porque se ele comesse aquela comida e bebesse daquele vinho, ele estava compactuando com toda a questão idolátrica babilônica. E ele fala muito no decorrer do livro dessa pós-modernidade, do relativismo, do materialismo. É um livro extraordinário. John Lennox, tem muitos vídeos dele na internet, defendendo a fé cristã diante de ateus. E os ateus ficam realmente embasbacados, perplexos, diante da sabedoria desse homem de Deus. Contra a correnteza. Nós que somos cristãos, estamos sempre nadando contra a correnteza desses espectros ideológicos e anticristãos. Mas a gente não vai naufragar
porque Jesus está conosco. Amém. Maravilha. Graças a Deus. Muito bom. Novamente, nossos agradecimentos. Antes que eu esqueça, presbítero Arnaldo, fica aqui o nosso abraço, irmã Cleidiane, a Ana Abigail, acredito que estejam por aí, talvez não, mas fica aqui nossa lembrança, nosso abraço e nosso agradecimento. Passo aí a palavra para vocês para a gente fazer o nosso encerramento. Eu que agradeço, eu agradeço pela lembrança. A Ana Abigail está crescendo, graças a Deus. Em breve vai estar completando 12 anos, né? Agora, se Deus quiser, em 29 de julho. A Cleide também está por aqui. É a nossa família, né? O nosso patrimônio, o maior patrimônio. E não adianta a gente ganhar o mundo inteiro parafraseando aqui Jesus e perder a nossa família, né? Noé, a gente sabe que o grande Noé, o pregoeiro da justiça, pregou para muita gente não quis se converter, mas a família dele, ele botou dentro da arca. Maravilha. Eu também quero externar minha gratidão, como já falei, nossa gratidão a Deus, e é claro, ao meu amigo presbítero Arnaldo, a minha esposa Ana. Nós com certeza faremos novas lives, e você que nos acompanhou até aqui. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, e que essa live tenha servido para dar um alento, né, à sua memória, para você repensar sobre a dinâmica das redes sociais impactando na vida da igreja, né, esses momentos líquidos. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. A paz. Deus abençoe. Amém.